Olá, meu querido, minha querida. Que bom novamente podermos nos reencontrar para este nosso momento de culto virtual, culto em casa. Que bom que mesmo à distância, pelos meios virtuais, nós temos o privilégio de podermos celebrar juntos culto ao nosso Deus. Somos saudados e saudadas pela palavra do nosso Deus para este segundo domingo na Quaresma, com a palavra bíblica que é lema das senhas diárias para esta semana que iniciamos, palavra conhecida do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que assim nos diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra nos lembra o amor de Deus por toda a humanidade, por mim e por você. Com esta palavra nós somos saudados, reunidos e reunidas em culto também neste dia. Nos reunimos em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, nós somos convidados e convidadas a nos colocar em oração, lembrando que somos pessoas falhas e pecadoras e necessitamos do perdão, da bondade, da misericórdia do nosso Deus. Lhes convido para juntos orar. Querido, amado e bondoso Deus, graças te rendemos pelo dom da vida que nos dás de presente novamente neste dia. Te agradecemos também pela oportunidade de podermos nos colocar diante de Ti também em oração.
Oração que reconhece a nossa fragilidade, o nosso pecado, as nossas limitações. Por isso nós te pedimos que por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, tu olhes para nós e tenhas bondade e misericórdia de nós e nos perdoes os pecados que cometemos em palavras, pensamentos, atitudes, seja contra ti, contra o nosso próximo, contra nós mesmos e também contra a tua criação. Também rogamos, bondoso Deus, que por intermédio da tua santa palavra, tu venhas falar ao nosso coração novamente neste dia, nos transformando e nos convertendo de dentro para fora, segundo a tua vontade e o teu querer. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos lembra que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer maldade e injustiça. Nesta certeza podemos permanecer na presença do nosso Deus e eu, como ministro ordenado desta igreja, vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim também ouvir a palavra do nosso Deus e queremos acompanhar a primeira leitura que encontramos em Gênesis, capítulo 17, os versículos 1 a 7 e depois 15 e 16. Assim diz esta leitura bíblica. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse-lhe: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Assim queremos ouvir também a segunda leitura bíblica que a encontramos em Romanos, capítulo 4, os versículos 13 a 25. Assim diz esta palavra bíblica: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança.
e por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras Sagradas: os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não poderia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 38. E queremos aclamar esta leitura do Evangelho cantando "Eu quero ser Senhor amado". Assim diz a palavra do Evangelho. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa ou por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida.
Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso quer ser orientação para a nossa caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós neste dia, nos trazendo o entendimento da sua palavra. Inicio perguntando: você já rejeitou a Deus? Quem sabe numa primeira reação natural a esta pergunta, sua resposta seja: não, pastor, eu nunca rejeitei a Deus. Eu iria questionar: nunca mesmo? Numa determinada aula na faculdade de teologia, quando conversávamos sobre textos apocalípticos e do espírito do anticristo, então uma explicação de um professor foi muito importante e esclarecedora para mim. Normalmente interpretamos o termo anticristo como alguém que é contra Cristo, ou como definido pelo próprio dicionário, sendo a personificação de tudo que se opõe a Cristo, ao cristianismo, aos cristãos. Até aquela aula era esta a definição que eu tinha como compreensão e concepção sobre o termo anticristos. Contudo, o professor adicionou uma nova perspectiva e uma perspectiva pertinente, e que eu passei a partilhar e que assim quer somar na nossa reflexão também de hoje neste culto. Ele disse que anticristo é muito além de ser contra Cristo, é ser aquele que toma o lugar de Cristo. Quando olhamos para o dicionário teológico, na explicação do termo grego anticristos, temos estas duas possibilidades de tradução e interpretação. O que se opõe, que é contra Cristo, mas também aquele que se coloca no lugar ou que toma o lugar de Cristo. Creio que esta última demanda muito da nossa atenção para dentro do nosso tema, que proponho para a reflexão de hoje. Você já rejeitou a Deus? Entendo que não temos grandes problemas de lidar com aquilo que se opõe a Cristo, que é contra Cristo. Pois como cristãos, quando então ouvimos que alguém se opõe a Cristo, que é contra Cristo, então logo nós dissemos: ok, eu nem vou dar ouvidos e créditos a isto, pois vai contra a minha fé cristã. Mas as coisas ou pessoas que querem tomar o lugar de Cristo são tão sutis e na maioria das vezes usando máscaras cristãs e inclusive fazendo uso da própria palavra de Deus, que nem percebemos a sua real intenção que está por detrás. Quando inicialmente eu pergunto: você já rejeitou a Deus? Como pano de fundo podemos colocar outras perguntas como: você já se colocou no lugar de Deus? Você já colocou outras coisas no lugar de Deus? Se formos sinceros, com toda certeza vamos responder diferente da primeira reação, dizendo: ah, sim, já rejeitei a Deus, sim, já rejeitamos a Deus. Os textos para este final de semana, segundo domingo na Quaresma, entre outras possibilidades de foco, o que sobressai no seu conjunto é a fé e a confiança plena no Senhor Deus. O pano de fundo novamente está focado e converge assim para o primeiro mandamento. O texto de Gênesis nos lembra da aliança que Deus faz com o pai da fé do Antigo Testamento, Abraão e Sara, sua esposa, no qual consistia em: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus antepassados. Esta foi a promessa firmada pela aliança que Deus faz com Abraão, sua esposa e seus descendentes.
O que isto significa? Fidelidade e obediência plena ao senhorio de Deus, ou, em outras palavras, não permitir que outras coisas, pessoas ou divindades ocupassem o lugar que pertence somente a Deus. Deus continua dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Se olharmos para o texto de Romanos, vamos perceber que o apóstolo Paulo resgata esta experiência de Abraão e Sara com Deus e novamente destaca a fé e confiança de Abraão depositada no Senhor Deus, sendo que as promessas dele foram sempre cumpridas. Não por outras razões, mas porque Abraão havia crido em Deus. Paulo ainda reforça que Abraão poderia ter se fiado em suas próprias razões ou forças, assim como na sua racionalidade, pois afinal de contas, mesmo quando não havia motivos para ter esperança, Abraão teve fé e esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. O apóstolo Paulo relembra a situação quando diz que Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Contudo, ele, Abraão, não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, a sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Direcionando o nosso olhar para a leitura do Evangelho, que é a leitura do dia, que também é indicada para a base desta pregação, encontramos um texto apropriado para o período da Quaresma, onde Jesus começa a apontar para o final do seu ministério terreno, ou seja, para os momentos de sofrimento, perseguição, rejeição, insultos e, não por último, a sua morte. Em outras palavras, Jesus está falando aos discípulos que a proposta do reino de Deus, assim como o próprio reino de Deus em pessoa, encontraria resistência e seria então rejeitado. Ele não falava por códigos, metáforas ou outra forma figurada, mas com toda a clareza. E diante desta clareza, a reação de Pedro, como sempre, foi imediata e temperamental. Diz o texto que então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro faz o papel do anticristo. Ele inverte as posições de mestre e discípulo ao repreender Jesus. Isto não faz de Pedro alguém que é a personificação de tudo ou alguém que se opõe a Cristo, mas alguém que assume, toma ou pelo menos tenta tomar o lugar de Cristo. A resposta de Jesus deixa isso bem claro. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. O versículo 34 diz que Jesus amplia assim o seu público para o próximo ensino, quando ele então diz: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Em outras palavras, Jesus deixa claro que o senhorio de Deus, assim como o segmento as suas orientações na sua palavra, devem estar em primeiro lugar na vida das pessoas que querem ser ou que pelo menos se denominam como seguidores ou como cristãos e cristãs. Ou seja,
Em Jesus Cristo, Deus renova a aliança que fez com Abraão e seus descendentes e que não muda para nós também. Eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Esta é a vontade de Deus para todas as pessoas, o que inclui a mim, a você e a toda a humanidade. Tudo que atravessa ou se coloca no lugar desta vontade e no lugar do próprio Deus é ferramenta de Satanás, como bem foi lembrado por Jesus na repreensão a Pedro. Saia da minha frente, Satanás. Se olharmos para o contexto do Novo Testamento, para as ocorrências e correlações com o termo anticristos, vamos encontrar referências claras nas cartas de João, como aqueles que, de dentro do âmbito da igreja ou de dentro do próprio cristianismo, ou aqueles que se entendiam como os que estavam em comunhão especial com Deus, são os chamados anticristos, os falsos mestres, os falsos ensinadores que de forma sutil tomavam o lugar de Cristo. Também em nossos dias, quantas são as vozes que buscam nos falar e até convencer de que estão em comunhão e estão em coerência com o Evangelho, mas que sutilmente tomam o lugar de Cristo? Se fossem declaradamente contra Cristo, não receberiam crédito, mas por se passarem por Cristo ou até mesmo colocarem-se no lugar dele como Senhor e Mestre, acabam conquistando pessoas adeptas. Por isso, minha gente querida, precisamos nos perguntar: eu e você já rejeitamos a Deus? Deus nos dá um tempo muito especial para o exercício da conversão, ou seja, para a mudança completa do nosso ser, pensar e agir. No início do Evangelho de Marcos, nós somos lembrados do anúncio do reino de Deus trazido por Jesus Cristo. Lá o Evangelho diz: Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Que nesta quaresma, Deus converta o meu e o teu coração de tal forma que quando Ele olhar para nós, também poderá ser dito: Hildo não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra, hoje e para sempre, para que também eu e você possamos louvar ao nosso Deus, ao nosso único Senhor e Deus, que se manifestou em Jesus Cristo e do qual somos lembrados do seu imenso amor neste período de Quaresma e Páscoa que está à nossa frente. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém. A palavra de Deus, ela nos compromete e nos coloca também diante de Deus para, em confiança e fé, depositar todas as coisas na sua presença. Por isso nós somos convidados a nos colocar na presença do nosso Deus em oração. Lhe convido para juntos orarmos. Querido e amado e bondoso Deus, nós te agradecemos por este momento de celebração e culto. Te agradecemos pela oportunidade de podermos refletir na Tua Palavra, que novamente nos desafia e nos pergunta se nós temos rejeitado a Deus. E a Tua Palavra nos lembra que todas as vezes que nós permitimos ou colocamos pessoas ou coisas no lugar que pertence somente a Deus, nós estamos desobedecendo ao primeiro mandamento e com isto nós estamos permitindo que anticristos sejam colocados na nossa vida. Ó Deus, perdoa-nos quando muitas vezes nós agimos desta forma. Mas te agradecemos porque novamente pela Tua Palavra, neste dia nós podemos ter a nossa rota corrigida, nós podemos ter a nossa vida transformada e uma nova oportunidade para vivenciar a nossa caminhada de vida e de fé.
Queremos também, ó Deus, trazer diante de Ti nossos pedidos e agradecimentos. Nós agradecemos porque até aqui Tu tens cuidado de cada um e cada uma de nós. Mesmo nestes últimos dias, onde o cenário da pandemia tem novamente se agravado, não somente na nossa cidade, mas no nosso estado e no nosso país, olhando ao nosso derredor, nós temos inúmeros motivos para agradecer, porque Tu tens cuidado de nós. Bondoso Deus, nós queremos continuar rogando que Tu cuides de cada pessoa, de cada membro, de cada família, de cada pessoa da humanidade, para que, se for do Teu querer, sejam cuidadas e protegidas ao máximo deste vírus ou de outras enfermidades que têm levado pessoas amadas do nosso círculo de convívio. Nós queremos rogar, se for do Teu querer, restabeleça a saúde a todas as pessoas enfermas, seja pelo Covid-19, seja por problemas do coração, seja da dengue ou tantas outras razões. Nós confiamos as pessoas enfermas aos Teus cuidados. Nós rogamos pelo consolo e conforto da Tua parte, para as pessoas enlutadas, aquelas que se despediram de seus entes queridos. Nós também queremos Te pedir, ó Deus, pelas pessoas que, em função de todo o cenário mundial, não têm condições de ter o pão à mesa, porque estão desempregadas ou sem oportunidades de trabalho. Nós queremos rogar pela Tua bondade e misericórdia, que Tu permitas que portas ou janelas sejam abertas, para que estas pessoas possam também conquistar o pão nosso de cada dia. Nós também queremos lembrar, não por último, das nossas autoridades, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, sejam elas nacionais e mundiais. Conceda, Senhor, sempre de novo, também para dentro deste cenário nebuloso que estamos vivenciando, deles da Tua sabedoria, para conduzir da melhor maneira possível toda a condução do nosso mundo e de condições dignas para o nosso povo. Nós rogamos também pelas lideranças de nossas comunidades, paróquias, sínodo, mas também de toda a Tua igreja no mundo. Sejam as lideranças leigas, sejam as lideranças ordenadas. Dá-lhes também sabedoria, serenidade, também para anunciar o Teu Evangelho, o Evangelho que apresenta o Cristo crucificado e ressurreto com toda a autoridade, para que anticristos não venham tomar o lugar que pertence somente ao nosso Senhor e Salvador. Enfim, ó Deus, tudo aquilo que está guardado em nossos corações, do qual não citamos aqui, nós queremos depositar na Tua presença, também na certeza e na fé, assim como Abraão e Sara o tiveram, de que Tu ouvirás segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E nós o fazemos quando entregamos na oração do Pai Nosso, quando juntos dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero lembrá-los ainda de que os avisos por parte da comunidade estarão projetados ao final desta nossa transmissão, para o qual lhes convido para também acompanhar. Queremos receber assim também a bênção do nosso Deus. Lhe convido, ali onde você está, a estender as suas mãos vazias, que estão prontas para receber. E assim queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus vá à nossa frente para nos mostrar o caminho certo em que devemos andar. Que Ele vá atrás de nós para nos proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de nós para nos amparar e nos carregar quando as nossas forças falharem. Que Ele vá acima e dentro de nós para nos abençoar. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém. Fiquemos em paz e servimos ao nosso bondoso Deus com alegria e disposição, lembrando de que neste tempo da Quaresma, Ele quer nos transformar de dentro para fora e quer nos usar como instrumentos de transformação também para dentro deste mundo do qual Ele nos coloca como suas testemunhas e seus discípulos. Um forte abraço a todos e todas e um abençoado final de semana e uma abençoada semana de atividades.